Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, bem-vindos a esse podcast. Eu sou a Jussara Dantas e conversaremos um pouquinho sobre como lidar com peso na consciência. Você tem peso na consciência? O que é isso? Quando a gente fala de peso na consciência, é aquele estado psicológico onde há um arrependimento, há uma culpa, onde a pessoa acredita que fez algo ruim, prejudicial a outra pessoa. Então, ela sente aquilo bem pesado. Isso envolve, primeiro, uma reflexão, pensar o que aconteceu, avaliar se esse comportamento foi mesmo prejudicial, quais os valores que estão envolvidos nesse processo, o que a outra pessoa sentiu com relação ao ocorrido. Então, esse seria o primeiro passo. Beleza, percebi que errei mesmo, o peso tá correto, realmente pisei na bola, tô culpado. Primeira coisa, gente, aceite suas emoções. Não adianta reprimir, criticar, rejeitar, julgar o que você está sentindo, não. Simples, só aceita. Errei, pisei na bola. E agora, o que eu faço? Toma um pouco de distância desses pensamentos, então avalia de um outro olhar, tenta se colocar um pouquinho no lugar do outro, verbaliza o que você está pensando, então fala a respeito disso. Trate-se também com compaixão, beleza, errei, mas eu também não preciso me crucificar tanto. Então a gente também precisa se tratar com um pouquinho de gentileza. Então, olha o momento, avalie a situação. É possível corrigir? Dá para chegar na pessoa, pedir desculpa, tentar reparar o erro de alguma forma? Então, esse também é um caminho. Bora tentar reparar, bora tentar conversar, tentar entender o que aconteceu, se explicar, conversar com a pessoa. Bom, não teve conserto. O que foi feito? Não dá. Tenha compaixão, começa a prestar atenção, começa a avaliar como você pode mudar para que não cometa o mesmo erro em outras situações semelhantes, para que você consiga efetivamente ser melhor. Se perdoe, a gente precisa aprender a perdoar, e perdoar a si mesmo é importante. Por quê? Porque só alimentar a culpa não vai mudar nada, não vai adiantar, não vai te tirar daquela situação. Então, vamos tentar mudar? Vamos tentar expressar o que a gente está sentindo, se entender com a outra pessoa, entender o momento que você estava, o que aconteceu, e isso pode ajudar você a se preparar para que aquilo não ocorra de novo, para que você não haja mais da mesma forma, não pratique aquilo que foi considerado ruim ou negativo para outra pessoa ou numa situação. E vá se olhando com calma. Às vezes a gente é tão crítico que acha uma série de questões que a gente acha que agiu errado. Às vezes não foi com alguém, só fica lá remoendo de, nossa, devia ter falado isso, devia ter feito aquilo, devia ter me defendido de tal forma, não consegui colocar o que eu penso. Então, às vezes as críticas e a culpa vêm não por uma situação que dê para reparar ou corrigir, mas vem consigo mesmo com relação ao seu próprio comportamento, postura, às vezes o próprio jeito de ser. Então, lá, isso vai criar um problema com relação à nossa autoestima. Então, nosso tempo aqui é bem curtinho, mas só dando um toque, para tudo, para de fazer isso com você. Comece a trabalhar um pouquinho do perdão, do entendimento. Exercite a gratidão, saia de tantos pensamentos negativos, de tantas questões. Então, tá bom, reconheceu o erro, pediu desculpa, bora agir diferente, bora fazer de uma outra forma e começar gradativamente a mudar, a ser uma pessoa melhor, a parar para pensar, a expressar melhor o que você está sentindo. Então, devagarzinho você começa aquele processo de mudança e
para de se crucificar tanto por situações, colocações ou posturas que você teve ou tem e que não são fáceis de mudar tão rápido, mas é possível. Estamos em constante evolução, estamos aqui para aprender, para sermos melhores, mas a gente precisa arregaçar a manga e começar em algum momento. Então, bora começar esse processo de mudança se amando, se respeitando, reconhecendo os erros, corrigindo na medida do possível. Devagarzinho nós caminhamos em nosso processo evolutivo. Boas reflexões para todos e um grande beijo. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.